Bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vamos explorar a vida de Diógenes de Sinope, um dos filósofos mais provocadores da Grécia Antiga. Conheça sua história, seus pensamentos e como ele influenciou o estoicismo. Aproveite para deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar com amigos que também possam se beneficiar dessas ideias. Junte-se a nós na investigação desses ensinamentos. Vamos juntos descobrir o que fez de Diógenes uma figura tão marcante e inspiradora. Diógenes de Sinope, conhecido como Diógenes, o Cínico, foi um filósofo grego do século IV a.C., considerado um dos fundadores da escola cínica. Ele é famoso por seu estilo de vida austero e suas críticas à sociedade e aos valores convencionais de sua época. Diógenes nasceu em Sinope, uma cidade na atual Turquia, e mudou-se para Atenas, onde se tornou discípulo de Antístenes, o fundador do cinismo, que pregava uma vida de virtude em conformidade com a natureza e em rejeição aos prazeres materiais e às convenções sociais. Diógenes levava uma vida simples e acreditava que a virtude era alcançada ao se libertar das necessidades e desejos supérfluos. Ele vivia nas ruas, muitas vezes dormia ao ar livre, e outras dentro de um barril. Carregava apenas um manto e uma tigela de barro, que, segundo se conta, ele descartou após ver um menino usando um pedaço de pão para comer e as mãos para beber. Este menino me ensinou que ainda tenho coisas supérfluas, se referindo à tigela como um luxo desnecessário. Uma das histórias mais conhecidas sobre ele é a de que durante o dia, andava pelas ruas de Atenas com uma lanterna acesa, dizendo estar procurando um homem honesto, indicando seu profundo ceticismo em relação à integridade humana. Diógenes era famoso por seus atos provocativos e por desafiar as normas sociais e políticas da época. Uma de suas interações mais famosas foi com Alexandre o Grande. Conta-se que quando Alexandre visitou Diógenes e lhe perguntou o que poderia fazer por ele, Diógenes respondeu: "Você pode se afastar e parar de bloquear a luz do sol." Esse episódio é um dos mais icônicos e exemplifica perfeitamente o caráter de Diógenes e sua filosofia de vida. Sua resposta não apenas demonstrou sua indiferença diante do poder e da riqueza, mas também ressaltou seu compromisso com a simplicidade e a liberdade pessoal. Ele não se impressionava com a grandiosidade de Alexandre, e ao pedir que ele saísse da frente, mostrou que a única coisa que realmente importava para ele era a luz do sol, um símbolo de liberdade e de vida natural, livre das complicações humanas e sociais. Esse ato de coragem e desdém para com a autoridade é uma das razões pelas quais Diógenes é lembrado como um dos mais emblemáticos filósofos cínicos, alguém que vivia sua filosofia com autenticidade total, sem se curvar diante de ninguém, nem mesmo do homem mais poderoso do mundo na época. A filosofia cínica defendida por Diógenes centrava-se na ideia de que a felicidade é alcançada através da autossuficiência, da liberdade e da rejeição de valores superficiais. Ele criticava o apego aos bens materiais, o desejo por status e a hipocrisia social, promovendo uma vida vivida de acordo com a natureza, na busca da verdadeira liberdade. A palavra cínico tem sua origem no grego antigo, kynikos, que significa cão. Essa etimologia é bastante significativa, pois está diretamente relacionada ao comportamento e aos princípios da escola cínica fundada por Antístenes e posteriormente popularizada por Diógenes de Sinope. Os cínicos eram chamados assim, porque seus comportamentos eram frequentemente comparados aos de um cão, devido à sua postura desafiadora e desprezo pelas convenções sociais. Como desprezar a riqueza e o conforto, expressar ideias de forma direta e provocadora, características de como um cão que vive instintivamente, sem se preocupar com o que é considerado apropriado ou civilizado pelos humanos. Assim, o radical Kynikos captura o espírito da filosofia cínica, uma vida vivida de acordo com a natureza, em franca oposição aos valores e normas sociais, e com a liberdade e o desprezo pelas aparências e superficialidades que caracterizam a vida humana civilizada. Diógenes é lembrado por sua abordagem radical e por sua postura crítica, que inspiraram não apenas os cínicos, mas também filósofos de outras correntes, como os estoicos, que incorporaram aspectos de sua filosofia em suas próprias doutrinas. Sua vida e ensinamentos continuam a ser um símbolo de resistência às convenções e à busca pela autenticidade. A seguir, conheceremos 10 pensamentos de Diógenes que revelam sua sabedoria provocativa, que nos desafiam a repensar nossos valores e atitudes. Prepare-se para mergulhar nas ideias de um dos filósofos mais irreverentes da Grécia Antiga. Pensamento 1. Os grandes são como fogo, do qual convém não nos aproximarmos muito, nem afastarmos-nos demasiado.
reflete sua visão crítica sobre o poder e as pessoas que o detêm. Ao comparar os grandes, aqueles em posições de poder ou com grande influência, com o fogo, Diógenes sugere que há uma necessidade de cautela ao lidar com essas figuras. Se nos aproximarmos demais do fogo, corremos o risco de nos queimar, ou seja, podemos ser prejudicados, explorados ou manipulados pela proximidade com aqueles que detêm poder. Por outro lado, se nos afastarmos demais, perdemos a luz e o calor que o fogo oferece, o que simboliza a perda de benefícios ou oportunidades que a relação com essas figuras poderia proporcionar. Portanto, Diógenes está aconselhando um equilíbrio. Devemos manter uma distância prudente em relação aos poderosos, garantindo que não sejamos prejudicados por eles, mas ao mesmo tempo não nos isolando completamente, a ponto de perdermos as possíveis vantagens dessa relação. É uma reflexão sobre como navegar sabiamente nas relações sociais, especialmente com aqueles que possuem poder e influência. Pensamento 2. Para que serve um filósofo, se não para machucar os sentimentos de alguém? Nesta frase, Diógenes reflete sua visão provocativa sobre o papel do filósofo na sociedade. A função do filósofo não é confortar ou agradar as pessoas, mas sim desafiá-las a questionar suas crenças, valores e comportamentos. Ao machucar os sentimentos, Diógenes não está defendendo a crueldade gratuita, mas sim a ideia de que o verdadeiro aprendizado e o crescimento pessoal muitas vezes envolvem desconforto. O filósofo, ao revelar as verdades inquietantes e apontar as contradições da vida cotidiana, força as pessoas a confrontarem suas próprias fraquezas, ilusões e hipocrisias. Esse processo de desconstrução é essencial para o desenvolvimento da sabedoria e da virtude. Portanto, a utilidade do filósofo reside em sua capacidade de sacudir o status quo e desafiar as pessoas a viverem de maneira mais autêntica e condizente com a natureza, mesmo que isso signifique causar desconforto. Ele acreditava que sem esse machucar metafórico, as pessoas continuariam presas a convenções superficiais e desprovidas de um entendimento profundo da vida. Pensamento 3. Os piores escravos são aqueles que estão servindo constantemente às suas paixões. A frase critica a dependência e a perda de liberdade que advém de ceder aos desejos e impulsos descontrolados. Para Diógenes e os cínicos, a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de servidão física, mas também a libertação da escravidão interna às paixões, como o desejo excessivo por riqueza, prazer, poder ou aprovação dos outros. Quando uma pessoa se deixa dominar por essas paixões, ela perde o controle sobre sua vida, agindo não de acordo com a razão ou a virtude, mas sim sob o comando de impulsos e desejos que afastam de uma vida simples e natural. Essas paixões agem como correntes invisíveis, que escravizam a pessoa ao mantê-la em uma busca incessante e insaciável por satisfação externa, que é passageira e muitas vezes ilusória. A verdadeira felicidade e liberdade vem de ser autossuficiente e de viver de acordo com a natureza, sem ser dominado por desejos desnecessários e prejudiciais. Assim, segundo Diógenes, os piores escravos não são aqueles subjugados por outros homens, mas sim aqueles que se tornam servos de suas próprias paixões, perdendo a capacidade de viver uma vida livre e autêntica. Pensamento 4. Se o corpo chamasse a alma perante a justiça, ele a convenceria facilmente de má administração. Reflete uma crítica de Diógenes à desconexão entre a mente e a alma diante ao corpo, especialmente quando a alma, que deveria guiar e cuidar do corpo, o negligencia. Diógenes está apontando para a ideia de que muitas vezes a alma, nossa mente, emoções e vontades, falhem em administrar corretamente o corpo, o que resulta em excessos, vícios, negligência e hábitos prejudiciais. Se o corpo pudesse apresentar queixa, ele acusaria a alma de má gestão, por permitir que impulsos descontrolados, desejos desenfreados e falta de disciplina o levassem ao sofrimento e à deterioração. Essa frase também enfatiza a importância do equilíbrio e da harmonia entre corpo e alma, onde a alma deveria guiar o corpo com sabedoria, temperança e cuidado, evitando os excessos e as indulgências que comprometem a saúde física e mental. Para Diógenes, essa má administração é um reflexo da falha em viver de acordo com a natureza e com a razão, princípios fundamentais da filosofia estoica. Portanto, ele está sublinhando que é responsabilidade da alma cuidar bem do corpo, mantendo-o saudável e em equilíbrio, em vez de sucumbir aos desejos que o prejudicam.
Essa crítica visa incentivar a reflexão sobre como nossas escolhas mentais e emocionais impactam diretamente nossa saúde e bem-estar físico. Pensamento 5. O poder da inteligência é mais forte que o poder material. A frase expressa a crença de Diógenes na superioridade da mente sobre os bens materiais e o poder físico. Para ele, a verdadeira força reside na capacidade intelectual e na sabedoria, e não na posse de riquezas, status ou força bruta. Essa visão reflete a ideia de que a inteligência permite às pessoas entender o mundo, fazer escolhas sábias e viver de forma autêntica e livre, enquanto o poder material é limitado e temporário. Riquezas podem ser perdidas, o status pode desaparecer e a força física diminui com o tempo, mas a sabedoria e a compreensão que vem da inteligência são duradouras e imunes a esses riscos. Ele valorizava a autossuficiência, a liberdade de espírito. Acreditava que uma pessoa verdadeiramente inteligente não se deixa escravizar pelos bens materiais ou pelo desejo de poder externo, porque entende que esses são superficiais e não trazem a verdadeira felicidade. Além disso, a inteligência permite resolver problemas, adaptar-se a situações adversas e encontrar satisfação em coisas simples, independentemente das circunstâncias externas. Em contraste, o poder material sem inteligência pode levar à arrogância, à insatisfação constante e à perda do controle sobre si mesmo. Portanto, para Diógenes, o poder da inteligência é mais valioso e mais resiliente do que o poder material, porque é através da mente e da sabedoria que encontramos a verdadeira liberdade e contentamento. Pensamento 6. A sabedoria serve de freio à juventude, de consolo aos velhos, de riqueza aos pobres e de ornamento aos ricos. A frase captura a ideia de que a sabedoria é uma virtude universalmente valiosa e benéfica para todas as fases da vida e para todas as condições sociais. Para a juventude, a sabedoria atua como um freio, oferecendo orientação e limites que ajudam a evitar erros impulsivos e decisões imprudentes. Ao invés de ser guiado apenas por paixões e desejos, um jovem sábio é capaz de fazer escolhas mais ponderadas e equilibradas, o que pode evitar muitos dos arrependimentos futuros. Para os idosos, a sabedoria proporciona consolo, ajudando a enfrentar os desafios da velhice com uma perspectiva serena e compreensiva. A sabedoria adquirida ao longo da vida oferece uma forma de encontrar significado e satisfação, mesmo quando a força física e as capacidades podem estar diminuindo. Para os pobres, a sabedoria é comparada à riqueza porque oferece um tipo de riqueza que não pode ser tirada: a capacidade de viver com dignidade, encontrar felicidade e apreciar a vida sem depender de posses materiais. Ela permite que mesmo aqueles sem recursos financeiros experimentem uma forma profunda de realização e contentamento. Finalmente, para os ricos, a sabedoria é um ornamento. A expressão carrega um tom de cinismo ao sugerir que a sabedoria, embora seja valiosa e essencial, pode servir apenas como um adorno para aqueles que já possuem riquezas e privilégios materiais. A ideia aqui reside de que para os ricos, a sabedoria não é uma necessidade vital ou uma transformação profunda, mas sim um enfeite ou um complemento para sua vida de abundância material. Ela é vista como um luxo adicional que embeleza sua já confortável existência. Essa perspectiva sugere que os ricos podem tratar a sabedoria como um adorno elegante, em vez de uma ferramenta essencial para o bem-estar e a verdadeira felicidade, como é para aqueles em situações menos favorecidas. Em outras palavras, a sabedoria é valiosa, mas para os ricos, ela pode não ter a mesma urgência ou impacto profundo que tem para outros grupos, pois cercados por confortos materiais, os ricos muitas vezes desviam o foco do que realmente importa na vida. A ironia, portanto, é que apesar de sua importância universal, a sabedoria pode ser vista como um mero adorno para aqueles que não enfrentam dificuldades reais, enquanto para outros, ela é um recurso essencial e transformador. Pensamento 7. A base de todo Estado é a educação da sua juventude. Destaca a importância crucial da educação para a estabilidade e prosperidade de uma sociedade. O conceito subjacente é que a forma como uma sociedade educa seus jovens tem um impacto profundo e duradouro em sua estrutura e funcionamento como um todo. Ela não se refere apenas ao ensino acadêmico, mas também à formação de valores, habilidades e comportamentos que moldam o caráter e a cidadania. Quando um Estado investe na educação de seus jovens, está não apenas preparando-os para a vida adulta,
mas também fomentando uma cultura de responsabilidade, ética e engajamento cívico. Se os jovens são bem educados, eles tendem a se tornar cidadãos mais informados, críticos e ativos, que podem contribuir de maneira positiva para a sociedade. São mais propensos a compreender e respeitar as leis, a participar do processo democrático e a trabalhar em prol do bem comum. Por outro lado, uma educação deficiente pode levar a uma série de problemas, incluindo falta de coesão social, aumento da desigualdade e dificuldades econômicas. Jovens mal educados podem enfrentar desafios em suas vidas profissionais e pessoais, e podem contribuir para a instabilidade social e política. Portanto, a frase reflete a visão de que a saúde e o sucesso de um Estado estão diretamente ligados à qualidade da educação oferecida aos seus jovens. A formação adequada da juventude é vista como fundamental para garantir a continuidade e a prosperidade da sociedade, pois molda o futuro de seus cidadãos e, consequentemente, o futuro da nação como um todo. Pensamento 8. A diversidade eleva as almas que não degrada. A frase sugere que, embora a diversidade e os desafios possam ser difíceis e exigentes, eles têm o potencial de fortalecer e elevar aqueles que enfrentam esses desafios com dignidade e resiliência. A ideia central é que a diversidade, ao invés de simplesmente enfraquecer ou degradar, pode servir como um catalisador para o crescimento pessoal e espiritual. Para aqueles que enfrentam as dificuldades de maneira construtiva, a diversidade pode revelar e reforçar qualidades como a coragem, a perseverança e a sabedoria. Essas experiências difíceis podem aprofundar a compreensão e a empatia, fortalecer o caráter e promover um maior senso de propósito e realização. Em outras palavras, a diversidade pode de fato elevar a alma, permitindo que indivíduos se tornem mais fortes e mais nobres em virtude dos desafios que superam. No entanto, a frase também sugere que nem todos respondem à diversidade da mesma forma. Para aqueles que se deixam dominar pelo desespero, pelo ressentimento ou pela resignação, a diversidade pode ter um efeito degradante, minando a moralidade e o espírito. A diferença está na maneira como cada pessoa lida com as dificuldades. Se enfrenta essas situações com coragem e determinação, pode transformar a diversidade em uma oportunidade de crescimento. Se entrega ao desespero, pode sofrer um impacto negativo. Portanto, a frase reflete a visão de que a maneira como respondemos aos desafios e às dificuldades da vida determina seu impacto em nosso caráter e desenvolvimento pessoal. A diversidade tem o potencial de elevar as almas que enfrentam com integridade e força, ao mesmo tempo em que pode degradar aqueles que não conseguem superar as adversidades de maneira positiva. Pensamento 9. O amor é o emprego dos ociosos. Sugere que o amor, ou pelo menos a busca intensa e muitas vezes idealizada por ele, pode ser uma atividade que ocupa o tempo de pessoas que não têm outras ocupações ou responsabilidades significativas. Em outras palavras, o amor pode ser visto como uma forma de preencher o vazio deixado pela falta de objetivos mais concretos ou desafiadores na vida. Essa visão pode ser interpretada de várias maneiras. Uma possível interpretação é que para aqueles que não estão engajados em atividades produtivas, significativas e desafiadoras, o amor pode se tornar uma espécie de passatempo ou foco principal, substituindo a necessidade de encontrar propósito ou satisfação em outras áreas da vida. Assim, a busca por amor pode se tornar um meio de preencher o tempo e a atenção que de outra forma poderiam ser direcionados a esforços mais construtivos ou produtivos. Outra interpretação possível é que o amor é muitas vezes idealizado e romantizado como uma forma de escapar da realidade ou das responsabilidades diárias. Para aqueles que têm muito tempo livre ou estão à procura de algo para se ocupar, o amor pode se tornar uma forma de envolver-se emocionalmente e preencher a ociosidade com uma busca intensa e muitas vezes ilusória por conexão e realização pessoal. Essa visão crítica do amor como um emprego dos ociosos destaca a ideia de que sem um sentido claro ou uma ocupação significativa, a busca por amor pode se tornar um foco desproporcional na vida das pessoas. É uma reflexão sobre como o amor pode ser usado para preencher lacunas deixadas por outras ausências na vida, em vez de ser uma expressão autêntica e saudável de conexão e compromisso. Em resumo, a frase sugere que o amor, quando não está ancorado em uma vida plena e produtiva, pode se tornar uma atividade que preenche o tempo de maneira menos significativa,
especialmente para aqueles que não têm outras ocupações ou objetivos importantes. Pensamento 10. Só é verdadeiramente livre quem está sempre pronto a morrer. A frase expressa a ideia de que a verdadeira liberdade vem da capacidade de se desprender das amarras e preocupações que nos prendem à vida material e à preservação egoísta. Estar pronto para morrer. Aqui não significa necessariamente buscar a morte, mas sim ter uma atitude de desapego e aceitação da finitude da vida. Essa perspectiva sugere que, ao reconhecer e aceitar a inevitabilidade da morte, uma pessoa pode liberar-se das ansiedades e medos, que muitas vezes controlam nossas ações e decisões. O medo da morte e a busca constante por segurança e preservação podem levar a uma vida de limitações e restrições, onde se evita tomar riscos ou fazer escolhas autênticas por receio das consequências. Por outro lado, ao estar pronto a morrer, uma pessoa se liberta das preocupações excessivas sobre o futuro e sobre a preservação de bens e status. Isso permite uma abordagem mais livre e corajosa da vida, onde se pode viver de maneira mais autêntica e significativa, sem ser limitado pelo medo ou pelo desejo de controle. A verdadeira liberdade, portanto, é alcançada quando se tem a coragem de viver plenamente e tomar decisões sem estar constantemente atrelado ao medo da morte ou à necessidade de garantir a segurança a todo custo. Esta visão é influenciada por filosofias como o estoicismo, que ensina que a aceitação da mortalidade e a prática do desapego são fundamentais para viver uma vida de verdadeira liberdade e serenidade. Em resumo, a frase enfatiza que a liberdade genuína vem da capacidade de aceitar a própria mortalidade e viver sem ser dominado pelos medos e desejos que limitam a nossa autenticidade e capacidade de agir com coragem. Chegamos ao final do nosso vídeo e esperamos que você tenha aproveitado essa jornada pela filosofia de Diógenes. Que suas reflexões desafiadoras e sua forma única de ver o mundo inspirem a todos a questionar o status quo, a buscar a verdadeira liberdade e a valorizar o que realmente importa na vida. Diógenes nos ensina que é possível viver com autenticidade e coragem, desapegando-se do supérfluo e enfrentando as adversidades com leveza e sabedoria. Se essas ideias ressoaram com você, não esqueça de aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. A filosofia de Diógenes nos mostra que, por mais desafiador que o caminho possa ser, há sempre uma maneira de viver bem e em harmonia com nossa própria natureza. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima!